Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo desta aula. Vamos verificar o número. Hoje estamos na aula de número 46, que é a aula da revisão da unidade 4, seguida da avaliação. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Muito bem, ao longo da nossa unidade número 4, a gente passou por diversas regiões e a gente vai começar destacando um país asiático que é o Japão. O Japão foi um país que foi praticamente destruído, sofreu 2 ataques nucleares, no entanto, na metade do século XX, na segunda metade do século XX, ele já acabou ali tendo um rápido desenvolvimento e já estava novamente entre as potências mundiais. A gente vai verificar agora quais foram os motivos, o que levou ao início dessa transformação do Japão. O Japão ele vai passar por diversas fases econômicas de transformações sociais, mas tem um período, que é a Era Meiji, que trouxe significativas mudanças, tanto de transformação social quanto mudança na economia, que antes era agrícola e passa então ali ao desenvolvimento da indústria. Vamos assistir o vídeo com a professora de História, a professora Michele, que vai trazer mais informações desse período. Olá, eu sou a professora Michele Santos, do componente de História, e vamos conhecer o contexto da Era Meiji. O Japão ele estava inserido num sistema chamado shogunato, que se equipara ao feudalismo na Europa. Nesse sistema do shogunato, o poder estava nas mãos dos samurais, e a presença do imperador era justamente um simbolismo dentro desse contexto do shogunato. Uma característica principal desse sistema é justamente a política de isolamento nacional, conhecido como Sakoku. O que seria isso? Seria justamente a proteção das fronteiras japonesas em relação à interferência estrangeira. Porém, esse sistema ele vai ser bastante tradicional, que vai ocasionar problemas internos e, aliado com a pressão externa favorecida pela presença dos Estados Unidos a partir de 1853, vamos ver aí esse shogunato chegando ao seu declínio. E em 1854 vamos observar o Tratado de Kanagawa, em que vai dar benefícios econômicos e políticos para os Estados Unidos para interferir na política do Japão. Nesse contexto, vamos observar o imperador Mutsahito, que vai ser uma figura central na história japonesa, que vai assumir o poder logo após a abdicação do último shogun. E isso vai ocasionar justamente o início da Era Meiji. Nesse contexto, vamos verificar a modernização da economia japonesa, em que haverá o investimento tanto nas indústrias modernas como também na questão de infraestrutura, com a construção de ferrovias, de portos e fábricas dentro do Japão. Vamos observar também a questão da extinção do exército de samurais e a criação do Exército Nacional Moderno e também da Marinha Imperial Japonesa. Dentro do campo econômico, vamos observar a criação do iene em 1871 como uma forma de unificar o sistema monetário e também em relação ao seu desenvolvimento para o comércio internacional. Em seguida, a questão da criação do Banco do Japão, que vai estabilizar a economia e fornecimento de base financeira para o crescimento industrial. E por último, mas não menos importante, a questão da educação, com a introdução do ensino primário obrigatório para alfabetizar e capacitar a população japonesa e também a criação de universidades, que vai formar a elite intelectual e técnica que vai ser necessária para liderar o país no novo cenário global. E essas são as características gerais da Era Meiji. Então, como a gente pôde observar, a Era Meiji ela trouxe a base para a transformação dessa
economia japonesa, do que era agrícola para o que é industrial. E a partir daí, então, diversos outros fatores também auxiliaram o Japão no desenvolvimento industrial. E a gente vai destacar alguns deles. Começando pela a mão de obra abundante, que era submetida a longas jornadas de trabalho. Ainda a valorização do trabalho em grupo, os fortes investimentos em educação, inclusive nessa qualificação da mão de obra, que isso vem desde a era Meiji, né? Eles investiram na base para que quando essa mão de obra, essas crianças se transformassem em população economicamente ativa, eles viessem com uma qualificação. O Estado também amparou a economia, dando apoio às empresas privadas. Então, não foi apenas um destaque, uma valorização de uma parte apenas da economia. Não, nós vamos aqui instalar as indústrias e vamos desenvolvê-la. Não, foi todo um trabalho com população para transformar a economia do país. Ainda a gente vai poder destacar a parte da adoção de uma política protecionista, que a gente verifica, que vai se manter os impostos de importação elevados, com o objetivo de proteger a indústria, assim como também proteger o setor agrícola. A enorme capacidade de poupança interna. Então, a população japonesa investia no seu próprio país, fazendo com que fosse um dos maiores investidores nacionais. E ainda o auxílio financeiro econômico dos Estados Unidos, que estavam preocupados com o avanço do socialismo no Oriente Médio. E aí a gente vai destacar agora algumas das etapas do surgimento das primeiras indústrias japonesas. Por volta, então, do ano de 1880, houve esse processo de industrialização e modernização. A gente vai ter o destaque nesse período para a produção de têxteis, tecidos em geral, e também aí através da seda e do algodão, principalmente, ok? Seguindo, a gente vai verificar o desenvolvimento, né, esse desenvolvimento da indústria, o investimento do Estado, como já estava lá naqueles fatores iniciais do desenvolvimento da indústria, em empresas privadas, principalmente aquelas indústrias consideradas de base. Quais são as indústrias de base? Metalurgia, siderurgia, mecânica, química, essas eram principalmente para atender às necessidades militares. E o que a gente pode destacar deste período agora é os avanços tecnológicos que ocorreram. Então, quando eu tinha na primeira fase ali a produção de têxteis, principalmente a partir da seda e do algodão, agora eu tenho a produção das fibras sintéticas. E ainda eu vou verificar o desenvolvimento de novos setores industriais. Então, uma característica que a gente também pode tirar disso é que a indústria japonesa sempre busca inovar, ela busca a inovação. A gente vai verificar agora o toyotismo. Vocês lembram dele? Né? O toyotismo ele veio com o objetivo de reduzir os custos, né? Ciclos de produção, de prazos. Ele também veio organizar essa produção. Então, o toyotismo ele veio agora trabalhando não mais com um grande estoque, ele está trabalhando com demanda. Aí tem aquela palavrinha que vai marcar o toyotismo, que é o conceito de just in time, ou seja, na hora certa. Então, ele vai representar a fluidez da produção, uma vez que já não vai se falar nesses grandes estoques. Então, antes se estocava, se produzia para fazer grandes estoques. Agora não. Agora, a demanda que vai dizer quanto que eu vou produzir. Só que isso também vai trazer aspectos negativos, esse toyotismo, né? Salários baixos,
muitas horas de trabalho. Ele também acaba trazendo um aumento de níveis de desemprego, porque o trabalho informal vai começar a se popularizar. Atualmente, o Japão vai produzir desde produtos básicos, como aço e papel, e até equipamentos altamente tecnológicos. Então, o que a gente pode dizer da indústria japonesa? Como é que a gente pode dizer que ela é? Ela é tecnológica e ela é inovadora. Então, ela vai trabalhar com alta tecnologia e também procurando ficar se inovando cada vez mais. Ok? Agora a gente vai falar de outro país da região da Ásia, que é a China. A China, que por muito tempo foi o país mais populoso do mundo, mas no ano de 2023 a ONU acabou vindo e estimou que a China foi superada pela Índia. Possuem ali uma população próxima, no entanto, atualmente a Índia é o país mais populoso do mundo. No entanto, a China tem uma grande população e é ela que a gente vai trazer o destaque para a nossa revisão número 2. Então, a China é um país que possui grande diversidade étnica. Ela vai ser composta por 56 grupos étnicos. Um grupo é a maioria, ou seja, 55 grupos são minorias étnicas. Quem é essa maioria? Qual é a etnia que é predominante? É a etnia Han. Ela vai compor 91% da população total da China. Isso mostra que eles são cerca de 1,1 bilhão de pessoas da etnia Han, que faz com que essa seja a etnia mais populosa do mundo. E ela está distribuída pela China inteira, tanto em áreas urbanas como nas áreas costeiras. Então, são 56 grupos étnicos na China, sendo o principal e são 55 minorias, tá? Os principais grupos étnicos minoritários, ou seja, aqueles que vão ali aparecer, vão ter um destaque entre aquelas minorias: Zhuang, Hui, Manchu, Uigur, Miao, tibetanos e mongóis. E aqui ao lado vocês estão vendo 3 etnias. Lembrando que cada uma delas vai acabar tendo uma derivação linguística, acaba tendo vestimentas típicas, comidas, tradições, costumes, a forma com a qual se expressa com a religião, também cada uma vai ter suas diferenças entre si. E uma dessas diferenças é a religião. Vai haver uma grande diversidade de práticas religiosas na China. Então vai ter budismo, a presença do islamismo, do cristianismo, do taoísmo e de diversas outras crenças tradicionais religiosas na China. Tem um ditado chinês que diz que todo chinês é taoísta em casa, confucionista na rua e budista na hora da morte. Então, o confucionismo ele é colocado através do pensador que é o Confúcio, na qual se acreditava que só poderia haver harmonia entre os homens se cada indivíduo seguisse à risca as normas da sociedade. Deveria então fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Já o taoísmo, que vai ser um dos segundos mais praticados, ele acaba sendo a viga mais forte do templo espiritual chinês e a sua influência sobre práticas típicas da cultura chinesa, como o Feng Shui ou o Tai Chi Chuan. A palavra Tao, ela vai significar em mandarim força primordial, né? Aquela que mantém o universo em equilíbrio. Já o budismo, que também é uma religião, ela vai ter 2 segmentos principais, que o primeiro seria o Theravada, na qual ele seria mais cético e mais filosófico, e o segundo segmento que foi mais seguido na China, que é uma mistura de crenças que aceita a existência de deuses, espíritos e criaturas fantásticas. A população da China, a gente sabe que ela é muito numerosa, o governo chinês resolveu instituir a política do filho único para tentar controlar, né, o nascimento da sua população.
E essa política se iniciou na década de 1970, com a introdução dessa política para controlar o crescimento populacional. Essa política foi colocada em prática e controlada, houvendo essa rigorosidade maior nas zonas urbanas, na qual se tinha um lema: um casal e um filho. As zonas rurais, ela havia uma leve fluidez, na qual haveria possibilidade de haver 2 filhos naquela família, se o primeiro filho a nascer tivesse sido uma menina. E ainda tinha uma outra exceção, na qual as minorias étnicas também não precisariam seguir a política, então poderiam ter mais de um filho. No entanto, isso vai gerar diversos problemas: abandono de bebês, abortos, esterilizações em massa e extermínio de recém-nascidos. Isso porque o nascimento do segundo filho trazia muitos problemas àquela família. Os pais podiam perder o emprego, as crianças poderiam não frequentar a escola. Isso faz com que a população siga esta política. No entanto, começa a se observar, depois de algum tempo dessa política em prática, uma mudança, uma transformação da estrutura daquela população chinesa. E aí começam-se a abrir as primeiras alterações. Em 2013, a primeira alteração foi que, caso o casal que tivesse já um filho, o pai ou a mãe fosse filho único, ele poderia ter esse segundo filho, não importando se o primeiro era uma menina ou um menino. Se o pai ou a mãe fosse um filho único também, eles poderiam ter um segundo filho. Em 2015, se abole a política do filho único. Por quê? Agora se pode ter 2 filhos por casal. E no ano de 2021 se alterou para 3 filhos por casal. Por que essas mudanças foram colocadas em prática? Porque o envelhecimento da população ficou muito evidente, então precisa se mudar essa característica. A queda da população economicamente ativa. Verificou-se que uma projeção de que 35% da população chinesa teria mais de 60 anos em 2053. E isso ocasionou o desequilíbrio de gênero, havendo mais homens do que mulheres. Em 2021, eram 35 milhões de homens, de chineses a mais do que chinesas, Então, fazendo com que também houvesse um envelhecimento acelerado. Isso fez com que houvesse, então, mudanças nas estruturas familiares e também nos padrões de trabalho. Agora a gente já passa para a Ásia Meridional, que é uma região inteira na qual a gente se verificou, na qual possui uma economia variada, praticando agricultura, indústria, serviços em crescimento, mas enfrenta desafios significativos: pobreza, desigualdade social, questões políticas, questões ambientais. A geografia deles é marcada por montanhas, planícies, possuem costa. A gente pode destacar o Himalaia no norte, o Oceano Índico no sul, e uma dinâmica geopolítica complexa, com questões tensas e históricas entre Índia e Paquistão, principalmente. Então, a Ásia Meridional, ou ainda o subcontinente indiano, ele vai abrigar diversos povos indianos e indochineses. Os países que formam essa região da Ásia Meridional: Índia, Sri Lanka, Paquistão, Nepal, Maldivas, Butão e Bangladesh. Aqui o mapa para vocês da Ásia dividido em regiões, e nesse momento a gente destaca esses países aqui, na qual, como eu falei, ao norte vai ter a cordilheira do Himalaia, temos aqui ao sul o Oceano Índico e para cá nós temos o Mar Arábico. Nessa região a gente também faz o destaque para o clima de monções. Vocês devem já estar visualizando agora aqui nessa região. Nós temos então de junho um modelo na qual vocês estão observando as setinhas subindo, ou seja, do oceano em direção ao continente, na qual está se levando a massa de ar, está levando umidade
do oceano para o continente. Isso faz com que haja períodos de enchentes, né, com chuvas intensas que vão ocorrer nessa região. Já de janeiro, de novembro, né, mais ou menos até abril, maio, a gente vai observar o movimento contrário. Então, vocês observam, né, as setinhas do continente para o oceano. Então, esse é o período de seca, que é o período de monção de inverno. Então, na monção de verão, é comum haver enchentes, causando dificuldades à população, enquanto nas monções de inverno é o contrário, havendo questão de seca, né, podendo fazer com que haja problemas quanto à água, falta de água, tanto para a agricultura quanto para o consumo da população. E aí a gente chega na nossa última região do continente asiático, que foi o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático nós vamos dividi-lo em duas regiões. A parte continental, que é aquela ligada por territórios, ligada por terra ao continente, na qual temos Tailândia, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar e Vietnã. Repetindo, Tailândia, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar e Vietnã. E temos os países insulares, aqueles que são ilhas, arquipélagos. Aí vai ser Indonésia, Timor-Leste, Filipinas, Brunei, Malásia e Singapura. Por que Malásia aparece duas vezes? Porque a Malásia ela tem porção tanto na península quanto nas ilhas, que a gente vai verificar agora aqui deste mapa. Então, olha só, este é o mapa da região do Sudeste Asiático. Os países em rosa são os insulares e os países em amarelo são aqueles que são continentais. Só que, como vocês vão observar, aqui nessa extensão dessa península, eu tenho aqui na ponta a Malásia. A Malásia, ela então é um país continental, mas essa extensão aqui também faz com que ela seja um país insular. Então, a Malásia é tanto continental quanto um país insular. E é uma região que também enfrenta diversos desafios naturais, questões ambientais e também de desigualdade social. Finalizamos aqui a nossa revisão.